Algumas dúvidas surgiram aqui. A primeira do Damião Severino, de Itapecerica. Ele diz o seguinte: tem um problema de patela grau 1. Nesse caso, recomenda essa cirurgia. O que é patela grau 1? A patela existe de várias formas, vamos tentar mostrar, né? Então, é o tamanho e assim, a parte de trás, aqui é liso. Não é? Mas, na verdade, a patela ela tem um encaixe, que ela vai fazer um encaixe aqui no fêmur. E esta graduação a gente faz em relação a esse tipo de encaixe e o tipo de posicionamento. Tá? Como se fosse um macho e a fêmea. Exatamente. Então, aí o que pode acontecer? Esse tipo de patela, ele pode ter uma tendência a sair fora, né? De sair de posição, ou seja, vem um pouco mais para um lado, mais para o outro, isso acaba gerando dor, né? Para a gente falar, né? Isso só, se tem uma indicação cirúrgica ou não, precisa ver o caso, ver o quadro clínico e tudo isso. Então, o que ele precisa? Precisa procurar um médico e ver, né? Não tem como a gente está falando aqui no programa se a patela grau 1 por si só não é uma indicação cirúrgica. Mesmo porque, volto a lembrar você de casa, esse espaço que a gente abre é para você até compreender um pouco mais do seu caso, mas não substitui uma consulta médica. Isso aqui não é uma consulta médica, é uma orientação para que você saiba o quão importante é buscar o seu médico. Exatamente. Né? Outra dúvida aqui é da Esther. Juliana. Estou com uma condromalácia, é isso? Condromalácia de patela. Nível 4. Isso. Sinto muita dor diariamente, faço fisioterapia e faço uso de medicamentos já há 6 meses, mas continuo sentindo a dor. Isso tem cura? Tem. A condromalácia, o que ela é? Vamos tentar mostrar aqui. Ela é um amolecimento desta superfície aqui que tem, tá? Que pode se dar tanto no fêmur, na tíbia e na patela, que é o mais comum, que é aquilo que nós falamos das mulheres, tá? Então, o que acontece? Condromalácia grau 1 e grau 2, normalmente a gente consegue um tratamento clínico muito bom. O grau 3 e grau 4, você já tem um desgaste articular muito grande. Como é que normalmente a gente trata isso? A gente indica uma artroscopia, que é uma cirurgia que a gente põe 2 cânulas dentro do joelho, uma câmera lá dentro e olha dentro do joelho. E aí com tratamento, com ondas de choque de alta frequência, né, semelhante ao micro-ondas, alguma coisa do gênero, a gente consegue remover essa lesão e tentar estimular um crescimento da superfície articular. Nunca cresce, mas sempre melhora bastante a dor do paciente. Existe alguma vitamina, aminoácidos, sais minerais que ajudam a proteger? Existe sim, mas a gente não vai falar aqui, mas existe sim. Quem tem aquilo que eu te falei. Pode aproveitar. É aquilo que eu te falei. Nas fases iniciais do desgaste articular, a gente pode entrar com substâncias que chegam até a regredir esse processo de desgaste. Mas nas fases iniciais, depois que você já tem um desgaste importante, eu costumo falar para o paciente, olha, não é esse tipo de tratamento, não gastem dinheiro, porque vem com a indicação da vizinha, do genro, de que alguém que indicou. E aí acaba gastando dinheiro, porque são drogas que são vendidas no Brasil, são caras, né? Que funcionam, mas muitas vezes não funcionam para aquele caso, exatamente. Então não adianta a gente usar isso. E outra coisa, né? Não é porque é vitamina, aminoácidos, sais minerais, que a gente pode tomar... Vitamina em excesso faz mal. Pois é. Então, mais mal até, mais mal do que dela, bem, né? Exatamente. Outra dúvida aqui é a Carla, que mandou. Meu filho tem 12 anos e está com osteocondrite no joelho. Osteocondrite. Osteocondrite? Isso. Ela pergunta se você pode explicar melhor o que é isso. Então, a osteocondrite é um destaque dessa articulação que tem no joelho. A osteocondrite na criança normalmente acontece aqui embaixo, na articulação onde o tendão ele gruda, onde ele encaixa aqui no fêmur. Essa osteocondrite existe em vários locais, né? E o que acontece? A gente acha que o Ronaldo teve esse tipo de problema também, tá? Então, por quê? Porque ele tinha um biotipo, depois trocou e acabou fazendo esse tipo de problema. Tá? Quer dizer, o corpo não estava preparado para aquele peso muscular. A gente chega até, é engraçado, tem algumas imagens que a gente já chega até a ver, nesses locais da osteocondrite, cresce osso, literalmente cresce osso. É como se tivesse uma outra rótula? Não, é como se tivesse uma força de tração aqui muito grande, então isto daqui que está nesse nível, vamos colocar de lado aqui que está nesse nível, então ele chega a aumentar bastante. E a mãe leva no consultório preocupada a criança, porque olha, doutor, está crescendo um osso, e é a osteocondrite. Mas existem vários tipos de osteocondrite, né? Nós estamos usando esse exemplo, mas pode acontecer outros também. Então é bom ela levar ao ortopedista e dar continuidade E normalmente o tratamento, né? é muito simples, deixar a criança terminar de crescer. Às vezes, quando está com muita dor, a gente imobiliza por 2, 3 dias anti-inflamatório, depois a criança volta à vida normal. Outra dúvida aqui da Rosineide.
Meu marido sente barulhos ao andar. O que pode ser? Várias coisas. Pode ser uma lesão de menisco, que pode acontecer, isso vai depender da faixa etária, mesmo sem dor, né? Pode ser isso que nós já comentamos, né? Esse estalar que não tem nenhum significado, né? Se não incomoda, a gente não costuma não fazer nada. Mas é sempre bom dar uma olhada, passar no médico para a gente ver o que está acontecendo. Tem gente que diz que sente os joelhos fracos, é como se eles tombassem, né? Então, isso daí é mais problema muscular, né? Do que falta da atividade física, porque o joelho, ele é baseado em ligamentos, articulações e o mecanismo muscular para estabilizar o joelho. Então é a mesma coisa que qualquer outra articulação. Se tiver músculo fraco, ele pode bambear. E principalmente depois de uma certa idade, a gente sentindo isso pode ter uma queda e aí problemas sérios de fraturas. Exatamente, né? Engraçado que não é o joelho onde mais fratura, né? Onde mais fratura é o fêmur, na parte proximal, que é o colo do fêmur, na região entre proximal ali ao colo, e é o maior problema. Por isso que é importante a atividade física. E às vezes uma queda boba, né? Normalmente são quedas bobas. Normalmente é uma pessoa com mais idade, que já tem um grau de osteoporose acentuado e acaba caindo, e são cirurgias grandes, são cirurgias que deixam o paciente acamado. Então é importante tratar isso, fazer a prevenção. Né? Mas antigamente, quando a gente tinha o caso na família de uma pessoa idosa que caía, quebrava o fêmur, a gente falava, não vai sair dessa. Né? Hoje, a medicina evoluiu tanto que não tem mais essa história, é assim. Né? Não, veja, ainda são cirurgias, né, que têm o seu certo risco. Como tudo, né? Como tudo. Mas hoje o que a gente faz? A gente opera o paciente rápido, dá condições clínicas rápidas para ele se recuperar e, assim, uma fisioterapia precoce. O paciente, no dia seguinte, depois que operou, às vezes não está pisando, né? Mas a gente já está movimentando. Em caso que você tem prótese, que a gente é obrigado a fazer a prótese no quadril, o paciente 2, 3 dias está andando fora da cama. A cama é um terror. Para todo mundo, né? Para todo mundo. E não só para o joelho, mas quem tem dores nas costas, ela vai ficar deitada que melhor. Piora, né? Piora. A gente já comentou isso aqui. É verdade. A gente não falou ainda da hereditariedade nos casos de artrose, artrite. De fato, elas são um componente importante? Isso a gente vê assim, né? Ontem mesmo eu estava no consultório, estava vendo um caso de coluna, assim, onde tem o paciente que eu operei e ele me levou o sobrinho dele com um problema igual ao dele, que ele é irmão do pai da criança. E eles me relataram, o pai não estava, que eles têm um problema. Então, isso é um componente. Então, o que a gente vê, problemas no joelho, você tem uma tendência a ver os filhos, os netos com esse problema. Quem tem joanete, a mesma coisa. Quem tem problema de artrose no quadril, a mesma coisa. Então, a gente vê esse tipo de problema. É assim, você vê um pai míope, o filho tem uma tendência grande a ter miopia. Isso segue uma certa hereditariedade. Mas tem como a gente evitar a artrose? Tem, é aquilo que a gente fala sempre. Controle do peso, atividade física. Isso sempre melhora a condição, vai diminuir. Vai ter. Só que assim, se você sobrecarregar menos aquela articulação, no caso o joelho, ele vai ter menos problemas. Né? A gente está falando nos joelhos, mas o cotovelo também pode passar por problemas similares ao do joelho? Todos. O problema, a diferença é o seguinte, do quadril. Por que o quadril, o joelho e o tornozelo são diferentes? Porque eles suportam o peso do corpo. Quando a gente andava de 4, provavelmente devia ter o mesmo problema nos cotovelos, nos punhos, tudo, mas isso faz muito tempo, né? Então, o que a gente vê hoje, a posição ereta que causa essa sobrecarga. Joelhos, quadris e tornozelo, e na coluna também, né? Só lembrar que em absolutamente momento algum você deve se automedicar. Nunca. Mesmo com leve analgésico. Exatamente. Porque o leve analgésico também pode complicar alguma situação que a gente não sabe qual que está acontecendo ou camuflar até a doença, né? Principalmente com as crianças. Principalmente com as crianças. Como eu falei, uma dor no joelho numa criança, na grande maioria das vezes, significa nada. É uma dor do crescimento, o médico vai lá, vai olhar e não vai fazer nada. Existe uma pequena possibilidade de ser um tumor. Existe, é uma coisa que tem que pensar. Quando vai passar no médico, o médico pensa isso, ele vai pensar isso, 99% não vai ser problema. Ele vai examinar. Se tiver alguma coisa estranha, ele pede exames. E aí acaba diagnosticando e favorecendo o quadro. A gente não fala isso para deixar ninguém assustado, mas a gente fala porque como a gente vê isso no consultório da gente, então precisa deixar o paciente alerta. Né? Dói um dia ou outro, mas isso não é um problema. Começa a doer sempre, a criança precisa procurar um médico. Criança, adolescente ou adulto? Sempre, né? Sempre, a dor é um sinal do corpo que algo não está bem. O sinal é o alarme, né? O alarme que a gente põe no carro, né? Pois é. Então, a hora que toca tem que ficar esperto. Exatamente. Né? A gente comentou da cirurgia. A cirurgia, na grande maioria das vezes, essas feitas em joelho, elas são cobertas por planos de saúde? Sim, se faz sim. no SUS? Os planos bons. O problema do SUS, o SUS funciona muito bem nos grandes centros. O problema do SUS é a morosidade, né? Eu lembro quando a gente trabalhava no SUS, assim, chegava a ter filas de 5 anos no local. 5 anos. E não era culpa da instituição, é culpa do sistema, né? Então hoje os planos de saúde, né,
porque a legislação mudou, é óbvio, então favorece. Então hoje você consegue fazer essas cirurgias com materiais bons, né? Não usando materiais ruins, e esse tipo de cirurgia. Então faz as artroscopias, as próteses, as cirurgias de coluna, então você consegue fazer os planos de saúde. Às vezes tem um pouquinho mais de trabalho dependendo do plano de saúde, né? Mas acaba conseguindo fazer, assim, na grande maioria hoje eles são cobertas, tudo. E sabe o que acontece, Kátia? O que a gente vê é que assim, hoje as pessoas procuram os direitos. Ainda bem, exatamente. Né? Então, o plano começou a enrolar, não demora para eles estarem procurando um advogado para conseguir isso. E isso acaba mudando até a mentalidade nos planos de saúde. Mas é o justo. Eu acho Se a gente não paga, eles não vêm atrás da gente? Mas então, não é. Isso vale um outro programa. Não é verdade? É verdade. Então, a gente tem que saber que temos deveres, mas temos direitos também. Exatamente. E hoje as pessoas procuram os direitos. Então, as coisas acabam saindo. Às vezes a gente tem problemas, né? Mas a grande maioria hoje as coisas acabam acontecendo. E lembrar só do pós-operatório, que é tão ou mais importante do que a cirurgia, né? O que a gente brinca, né? Na minha área, que a gente faz tanto cirurgia de coluna, que eu brinco é o seguinte: paciente que me preocupa mais não é aquele que está com uma dorzinha, tudo, é aquele que melhorou muito rápido. Porque aquele não segue a prescrição, a indicação da gente. Às vezes compromete uma cirurgia que já estava ganho, um jogo que já estava ganho. E compromete de uma forma que só uma nova cirurgia pode resolver o problema, né? Exatamente, exatamente. Eu ia contar um caso que assim, eu tive um paciente uma vez que nós operamos e ele com 15 dias foi correr meia maratona. 15 dias? Porque ele se sentiu bem. O que aconteceu? Esse paciente até hoje não está bom. Depois acho que umas 3, 4 cirurgias que nós fizemos nele, não conseguiu corrigir o problema que ele mesmo se causou. Então é um problema. Então esse é o exemplo que eu dou sempre para os pacientes. Olha, o paciente que está bem, muito rápido, é esse que você tem que tomar mais cuidado. E seguir direitinho a orientação e a prescrição médica. Tanto no uso de medicamentos da forma correta e o tempo necessário, como também de atividade física, né? Dr. Rogério Lima, ortopedista, volta outras tantas vezes ao programa. Algum tema que você queira sugerir, pode mandar pra gente, mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Eu que agradeço.